Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo certinho? Então vamos nessa finalizar a nossa trilogia das propriedades da matéria. Pois é, no primeiro vídeo falamos das propriedades gerais, no segundo sobre as propriedades específicas físicas e hoje a gente vai encerrar falando sobre as propriedades específicas organolépticas. Se você ainda não assistiu os outros dois vídeos, vou deixar a descrição aí no final. E na descrição do vídeo, aproveita para dar uma olhadinha, ainda mais se você for fazer uma avaliação aí, acredito que possa te ajudar bastante, valeu? Vamos nessa. Antes de mais nada, vamos relembrar que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Uma cadeira, uma bola, um chaveiro, o lanche que você come, o computador ou celular que você está usando para assistir esse vídeo, todos são exemplos de matéria. Relembrando também que a matéria pode ser classificada em propriedades gerais, que são aquelas propriedades que são inerentes a todo tipo de matéria. Então, massa, volume, todo tipo de matéria possui massa e volume. E as propriedades específicas são aquelas propriedades que ocorrem apenas em alguns tipos de material. Então, eles nos ajudam a diferenciar uma matéria da outra. Então, por exemplo, no vídeo anterior nós falamos sobre magnetismo. Então, quando fala de magnetismo, você possivelmente lembra de ímã de geladeira. Todo material tem a capacidade de se prender, entre aspas, esse prender a porta da sua geladeira? Não. Então, no caso do ímã, ele tem porque ele tem um magnetismo, certo? Então, essa é uma propriedade específica, alguns materiais têm, outros não. Beleza? Relembrando que essas propriedades específicas podem ser classificadas em organolépticas e físicas. Falamos das físicas no vídeo passado e hoje vamos falar das organolépticas. O nome é bastante estranho. Eu sempre falo isso para os meus alunos. É o nome mais estranho, porém são as propriedades mais fáceis de se compreender. Por que eu digo isso? Porque as propriedades organolépticas nada mais são do que as propriedades percebidas pelo sentido. Então, aqueles tipos de propriedades que a gente, através dos nossos sentidos, a gente consegue perceber, a gente classifica como organolépticas. E quando a gente fala de sentido, eu digo que é simples porque é um tipo de assunto que você vê desde cedo. Então, se você está no 9º ano, se você está no ensino médio, você lá desde o 3º ano do ensino fundamental, do 5º ano, do 7º, do 8º às vezes, você já ouviu falar. Então, não são grandes novidades e são situações muito básicas do nosso dia a dia, como por exemplo o odor. Então, o odor é o olfato, né, que pode ser sensibilizado pelo odor e nos permite diferenciar substâncias. Então, o cheiro, falando aqui de forma bem popular, ele é uma propriedade organoléptica. Então, o cheiro do azeite, o cheiro do vinagre, eles são diferentes. Então, se você tempera aí, ajuda, se você faz alguma coisa na cozinha, isso aqui eu estou considerando que você seja jovem, que seja um adolescente, seja uma criança. Se for um adulto, muito possivelmente tem alguma mínima habilidade aí na cozinha, certo? Então você vai preparar uma salada, você precisa de um azeite. O cheiro lhe ajuda a diferenciar um recipiente que tem azeite de outro que tem vinagre. Tá, e isso vale obviamente para várias outras situações, para perfumes, para sabonetes, para alimentos e para bebidas, certo? O sabor, a mesma coisa aqui. Então o sabor ele nos permite diferenciar diferentes alimentos, né, através do paladar. Então eu boto o exemplo das frutas aí, tem aquelas brincadeiras que às vezes quando a gente é menor, quando a gente dá aula para crianças, para turmas mais novas, a gente fazia mais antigamente, né, de vendar os olhos e a pessoa tinha que comer, saborear algo e adivinhar pelo paladar. É um kiwi, é uma laranja, é uma banana. E você diferencia pelo sabor. Às vezes pelo cheiro e pelo sabor, às vezes antes pelo cheiro, né? Mas então o sabor, então, se é algo doce, se é algo salgado, se é algo azedo, também é uma propriedade organoléptica, até mesmo porque nem todo doce, até doce, né? Eu ia falar fruta, eu acabei falando doce, mas você tem hoje em dia aqueles doces que são azedinhos, né? Um chiclete que fica azedo, aqueles exemplos de doce lá, tipo o Fini aí, que a molecada, a galera adora,
que tem as minhoquinhas, né? Umas são azedinhas, outras são doces, por aí vai. Ou as frutas, ou um próprio salgado, tá? Então são exemplos aí de sabor. A cor também nos permite diferenciar diferentes tipos de matéria, e aí eu trago o exemplo dos temperos. Então muitos temperos eles são, né, como se fossem pozinhos, né, fininhos, como sal, como pimenta do reino, como colorau, certo? Como a páprica, certo? E pela cor você olha, bate o olho e diferencia o que é sal, o que é páprica, o que é... Fugiu o nome aqui de um que eu tava querendo falar, que não é pimenta do reino, mas enfim, a partir daí você consegue perceber, beleza? O brilho também é um exemplo de propriedade organoléptica. Alguns materiais têm a capacidade de refletir ou de absorver a luz que incide sobre eles. Então, o brilho do ouro e da prata, tá? Eles refletem bem a luminosidade, então isso é uma característica. Ou então, quando você está num ambiente ali que incide um pouco do sol num relógio de metal, e aí fica aquela no teto, aquele reflexo, certo? Que você às vezes fica brincando e fazendo algum tipo de imagem ali no teto, na parede, tá? Então, objetos que são feitos de metal, por exemplo, muitas vezes são exemplos aí de brilho, certo? O som também pode ser utilizado como tipo de propriedade organoléptica, porque também pode ser percebida através de um sentido que é a audição, tá? Então, quando você bate se você der bater numa mesa de superfície de madeira e depois tiver a chance de uma mesa com a superfície de metal, o barulho, né, dessa batida, desse contato, ele pode ser diferente, tá? Mas a gente pode pegar o exemplo dos instrumentos musicais também. Então, se você toca um instrumento como ali de percussão, e você entra em contato, né, toca ele, o som é outro. Se você toca um instrumento que é feito por metal, o som que ele emite também é outro, certo? Isso tem a ver com a capacidade aí da gente perceber o som, certo? A textura também é um exemplo de propriedade organoléptica, tá? Então, quando você pode ter contato com superfícies ásperas, rugosas, macias, tá? Então, por exemplo, se você pisar, voltando para aquela ideia de vendar os olhos para adivinhar algo, se você pisar num solo arenoso como o da praia, a sensação vai ser uma. Se você pisar num solo argiloso, que é aquele solo a cor mais forte, igual da figura aqui, né? A sensação já é outra, a textura já é outra. Se você pisar num solo pedregoso, nem se fala, porque você vai perceber as pedrinhas e tal, tá? Então a textura também é algo que a gente percebe bastante no nosso dia a dia, né? Nas roupas, na superfície, tá? Um sofá, por exemplo, pode ter diversos tipos de textura, de tecidos, tá bom? Então é isso, galera. Como eu disse, propriedades organolépticas elas são bem simples, tanto é que a gente consegue até contextualizar rápido com vários exemplos do nosso dia a dia. A gente fecha aqui nossa trilogia das propriedades gerais e específicas da matéria. Espero poder ter ajudado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, comenta aí, curte, compartilha com um colega aí que está estudando também este conteúdo, beleza? E a gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal. Valeu, um abraço e tchau, tchau.